Sempre que eu ouço essa música, eu lembro da minha época de seminarista, que tinha no gabinete do pastor, que era o pastor da época que eu era seminarista, ele tinha um quadro na parede. Um quadro bem bonito de um pastor, né, num precipício, tentando alcançar uma ovelha. Eu sentava naquela sala dele, o pastorzão ficava lá sentado e eu ficava ouvindo as lições dele, né? E eu, jovem seminarista ali, aprendendo. Volta e meia, nas minhas distrações, eu ficava preso naquele quadro, né? Eu ficava olhando para aquele quadro. Cara, eu amo quadro, sabe, gente? Desde pequeno, minha avó tinha um quadro do caminho largo, do caminho estreito, o famoso quadro, sabe? Que quem é muito longo, velho de estrada, sabe que quadro é esse. Eu ficava preso olhando para os quadros. Então, esse também me chamava atenção. Aí, um dia eu cheguei e falei assim, nossa, pessoal, acho tão bonito esse quadro, tal. Aí eu ficava pensando assim, um dia quando eu tiver, se Deus me permitir ter uma sala, um cantinho, eu quero ter um quadro desse, né? E aí Deus me permitiu ter uma sala, tal, beleza, mas eu nunca mais vi esse quadro. Cara, aí um dia lá com o Vetson, conversando lá na casa, lá, ele estava com um quadro que era exatamente o mesmo quadro. Aí ele falou assim, aí Rodrigo, que é para você? Toma esse quadro aí. O Vetson me deu, está lá na minha sala o quadro do pastor, indo buscar a ovelha. É, exatamente. Deus me deu de presente ele, usou a vida do Vetson para me presentear. E aí toda vez que eu ouço essa música das 99, lembro da parábola de Jesus, né? Das 99 ovelhas, daquela que ficou perdida, eu lembro desse quadro aí. E eu lembro desse sagrado ofício que a gente tem, né? Dado por Deus de fazer esse papel de Jesus, né? Porque nós já fomos essa ovelha no precipício. E Jesus foi lá buscar a gente. Só um parênteses aí. Quando o Fábio me convidou para pregar hoje no Essencial, eu falei assim, o que eu prego, Fábio? Porque o Essencial agora é livre, leve e solto, né? O que eu prego nesse negócio agora? Aí ele falou assim, o Essencial. Pronto. Minha cabeça foi de 0 a 100, né? E eu falei, gente, o Essencial. E o que é o Essencial? Eu fiquei matutando sobre o que é o Essencial. Acredita em você, até muito pouco tempo, perto de eu subir aqui. E eu fiquei pensando, o que é que eu falo que é essencial? E eu lembrei de algo que é essencial, Ju. Sabe o que eu lembrei que é essencial? Eu lembrei que o mais essencial da nossa fé, uma das coisas bem essenciais da nossa fé, é a oração. É a oração. Né? Algo tão negligenciado por nós, às vezes supervalorizado, mas ao mesmo tempo, paradoxalmente, também negligenciado. Né? A gente sabe o quanto é importante. Eu falo, gente, a oração é importante, não é? Quantas vezes você orou hoje? Não sei. Não, para não falar quantas vezes, né? Talvez antes das refeições. Né? É algo essencial para a gente e nós temos esse problema com a oração. Essa dificuldade de nos entregarmos de oração. Talvez porque seja uma coisa tão abstrata, né? Tão assim, difícil da gente entender que a gente está falando com Deus mesmo. Estamos nos colocando realmente na presença de Deus. Deus está ali nos ouvindo. Será que Deus está ali com a gente mesmo, ouvindo as minhas ladainhas, as minhas murmurações, as minhas angústias? Esse é o Deus que se preocupa mesmo com isso? Pois é, Jesus fala que é, né? E Jesus nos ensina a orar. Os discípulos pedem para Jesus isso. Né? Eu me vejo na figura dos discípulos dizendo assim, Jesus nos ensina a orar. E Jesus lá em Mateus 6, versículo 6, diz assim, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto, então seu pai que vem em secreto o recompensará. Vá para o seu quarto, feche a sua porta e ali, ore ao seu pai que está em secreto. Então o pai, seu pai, que te vê em secreto, o recompensará. Quando a gente pensa em recompensa aqui, a gente sempre às vezes pensa numa coisa muito boa, né? Tipo, você acha que assim, então Deus vai atender. Se eu fizer exatamente esse passo a passo que Jesus deu, tudo que eu pedir a Ele vai atender para a gente. Vai dizer, então, toma aqui meu filho, você fez certo, parabéns, toma aqui a sua recompensa. Mas o recompensará que Jesus está dizendo aqui, na verdade não é uma recompensa que o que a gente está buscando de fato, mas é para além daquilo que buscamos. Quando a gente ora, a gente não está simplesmente esfregando a lâmpada do gênio da lâmpada para que o gênio da lâmpada apareça e nos conceda 3 desejos. Ou nos conceda a vossa vontade. Nós oramos para que o nosso coração se conforme à vontade de Deus.
para que a nossa vontade, na verdade, ela suma, e o que apareça dentro desse lugar onde estava a nossa vontade, seja a vontade de Deus. Esse exercício é o exercício da oração. É um exercício de se jogar no colo do Pai. Se colocar no colo do Pai. Sabe quando você não tem mais nada para fazer, que deu errado? Lembra da tua infância, quando deu errado? Se frustrou com uma coisa, a mais boba que tem, você corria para o colo da mãe ou do pai. É lá nesse lugar, você não tinha resposta para as coisas não iam mudar, mas era tão bom estar ali. Era um lugar que você podia chorar, que você podia ser você, se desabafar. Era um ambiente seguro para você desmoronar, se desarmar, tirar as máscaras. O lugar da oração é um lugar secreto porque é um lugar que o Pai te vê de um jeito que só Ele te vê, mas ninguém te vê. A pessoa que mais me conhece hoje na minha vida é minha esposa, é a Priscila. Mas eu sei que Deus ainda conhece muito mais do que ela. E eu sei que eu conheço muito a Priscila, mas eu não conheço tanto quanto Deus a conhece. E é por isso que nesse lugar onde só está você e Deus, há essa entrega total, esse derramamento total do coração. Por isso que às vezes na oração as palavras nem são necessárias. Parece meio antagônico, né? Parece meio contrário. Porque a gente aprende que na oração a gente tem que chegar já falando. Por que não já chegar escutando? Por que não fecha a sua porta? E lá, que o Pai te vê em secreto, ali, Ele o recompensará. Ore ao seu Pai. O que é orar ao seu Pai? Se despeje, se entregue ao seu Pai. Jesus não fala assim, faça uma lista de pedidos de oração e de agradecimentos, né? E leia para Deus fazendo ali. Ele simplesmente fala, ali fecha a sua porta e deixe que Deus te visite. E a gente precisa acreditar nisso. Nós somos o povo da oração. Por quê? Porque Cristo, a gente está chegando, nós estamos no meio da Páscoa. Cristo abriu esse caminho, meus irmãos e minhas irmãs. Cristo abriu esse caminho chamado oração. Foi esse caminho trilhado por Jesus de sacrifício e ressurreição que permitiu esse acesso ao Pai. Permitiu que eu e você pudéssemos ter o privilégio impensável, o privilégio incrível de poder conversar com Deus. Mas mais do que isso, de ter fé suficiente para entender que Deus nos escuta, que Deus sabe o que nós estamos falando e mais do que nunca, que Deus fala. Deus ouve, Deus vê, Deus sabe, Deus fala. E esse é o título da minha mensagem de hoje. Deus ouve, Deus vê, Deus sabe e Deus fala. E esse é o propósito da oração. Como filhos amados, nós somos ouvidos. Nós somos conhecidos por Deus nesse relacionamento. Nós somos visitados por Deus e ouvimos de sua própria boca. Isso é real. Isso não é história da carochinha. Isso não é um testemunho de alguém que viveu um milagre. Isso é parte essencial da nossa fé. Saber que o Deus Criador do universo, que deu seu Filho único para morrer por nós e ressuscitar, e abrir o caminho da oração, e permitir o quarto secreto da oração, Ele nos ouve, Ele nos conhece, Ele fala, Ele nos vê. E isso está posto muito bem em Atos. O livro de Atos é um livro que a gente vê logo em seguida. Jesus subiu aos céus, a igreja começa a ter o seu primeiro movimento e a gente recebe o Espírito Santo de Deus para que esse caminho da oração esteja completamente perfeito. E lá em Atos a gente vê várias passagens que a gente vê Deus falando, Deus vendo, Deus ouvindo, Deus agindo através do Espírito Santo dele. Existe um teólogo chamado Oswald Smith, ele diz, Deus fala, às vezes através de sonhos e visões, muitas vezes através de pessoas, e sempre fala através da sua palavra. Às vezes através de sonhos e visões, muitas vezes através de pessoas, e sempre através da sua palavra. Sempre através da sua palavra. E eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu lembro que as grandes mudanças da minha vida,
desde a saída da minha casa até o meu casamento com a Priscila, eu vivi mudanças muito substanciais, relevantes. E eu sempre fui o discípulo que questionava muito essa questão das abstrações da nossa fé. Como assim Deus fala? Ele fala como? Qual é a língua de Deus? Qual é a voz, o tom da voz? Alguém já viu isso? Alguém já pôde ouvir isso em algum lugar? Eu via testemunhos mais sobrenaturais, eu falava, isso aí é delírio. Não é bem assim. Deus usa muito mais a questão das leis do universo do que as questões sobrenaturais. Tinha dificuldade mesmo de entender, inclusive, a oração por conta disso. Bom, se Deus sabe todas as coisas, por que Ele quer que eu fique colocando para Ele oração? Tu já sabes, Senhor, tu sabes aquela oração, né? Senhor, tu sabes. Por que Ele exige que eu faça esse movimento de falar para Ele todo dia? Isso é realmente necessário para mim? Isso realmente faz sentido para a minha fé? Isso me alimenta de algum jeito? E eu questionava muito essas questões, até que quando eu comecei as grandes mudanças da minha vida, eu fui percebendo que Deus é o Deus que fala, que sabe, que vê, e que Ele usa não só as questões do universo já estabelecidas, mas para além delas, e da forma que Ele quiser, e de formas diferentes, e em relações diferentes. Ou seja, não conseguimos colocar Deus num box, e dizendo assim, Ele faz desse jeito aqui. Não, é esse jeito, esse é o modus operandi de Deus. Não dá. E se você tem uma pequena experiência só de discipulado, de pequeno grupo, você vai ouvir testemunhos diferentes, de pessoas diferentes, com jeitos de manifestação de Deus diferentes. E por isso que a oração é tão rica, ela é multiforme, porque é um Deus multi-inteligente, capaz de se manifestar da forma que Ele quiser, onde quiser. E por isso a nossa experiência particular na oração, ela é importante. E por isso que ela também Jesus ensina a gente a fazer isso em secreto, para que ela não sofra influência, nem imitação, nem um jeito de fazer igual, qual palavra bonita eu tenho que usar. Vá para o teu quarto e ora. E ora do jeito que você quiser. Mas que seja sincero, que seja real, que seja do fundo do teu coração, porque isso é essencial. A palavra de Deus diz que Jesus virá no grande dia e dizer assim, muitos virão para Ele e dirão, Senhor, Senhor, em Ti profetizamos, curamos, libertamos, em Ti fomos grandes influenciadores do nosso tempo, multidões nos ouviram, em Ti, Senhor, multidões se converteram em nós, através de nós. E Jesus vai dizer para eles assim, aparta-te de mim, porque eu não os conheço. Eu não os conheço. Conhecer é ter uma relação com. Jesus, o próprio Deus, não está preocupado na tua lista de feitos históricos, espirituais, religiosos, na tua capacidade incrível de motivar e influenciar multidões. Ele está preocupado em ter uma relação contigo. Ele quer conhecer você. Mas peraí, Rodrigo, Deus não sabe quem eu sou? Sabe. Sabe. Mas você não sabe provavelmente quem Ele é. Porque você nunca foi para esse lugar, esse quarto secreto. Você nunca provou Deus. A gente sempre acha que o fazer prova de mim, que a gente escuta, fazer prova de mim é ficar testando Deus o que Ele pode dar para você. Não é sobre o que Deus pode dar para você, é sobre quem Deus é para você. Fazer prova de mim, o que é Deus em você, o que é Deus na tua história, o que é Deus através de você. E as nossas experiências vão mostrando Deus através de cada detalhe. Na hora é difícil de enxergar isso. Na hora eu não conseguia distinguir se era Deus Ele falando comigo ou não. Na hora eu entendia que era alguma circunstância. Passa um tempo, né, Laura? Se a gente olha para trás e fala assim, cara, era Deus ali. Era Deus. E aí a gente fala, que burro, eu não percebi. Eu perdi a oportunidade de ter uma relação mais profunda porque eu estava
tão imerso nas minhas próprias questões, nos meus próprios conceitos a respeito de Deus, que eu perdi a oportunidade incrível de me relacionar com o Criador do universo, que estava ali o tempo todo. Quantas vezes experiências de grande êxtase de alegria ou de tragédia nos levam para o colo de Deus. E a gente perde, às vezes, a oportunidade de conhecê-lo e de perceber Ele nos conhecendo e o quanto Ele nos conhece. Deus sabe o meu nome. Deus sabe o meu nome. Sabe aquela coisa do profeta? Deus me viu no ventre da minha mãe. O que isso significa? Um Deus que não é tipo uma leva, tá ligado? Estamos fazendo uma leva de produção aqui. De repente está vendo um pontinho. O que é esse pontinho aqui? Olha o pontinho aqui. Ah, esse aí é o Rodrigo. É o Rodrigo? Está com quantos anos? Ih, está com uns 23 já. Nossa, nem sabia que estava por aí andando. Vamos fazer alguma coisa aqui. Não é isso. Às vezes na nossa humanidade a gente imagina Deus, nossa, com tanta gente no mundo, 8 bilhões de pessoas, como é que Deus olha para mim? A gente não sabe porque Ele é Deus, gente. E nós somos só criatura. O dia que Deus couber na nossa consciência, Ele não é mais Deus. E a ideia de um Pai amoroso, de um Deus amoroso que sabe quem a gente é, repousa nesse significado da conversa, do abrir o coração. É onde a gente é mais sincero, é onde eu posso ser eu, é onde eu posso abrir o meu coração. E é isso que está posto em Atos para nós. Atos capítulo 9, por exemplo, a gente vê o quê? A gente vê Paulo tendo uma experiência. Vamos falar de Paulo e a sua experiência de oração, suas muitas experiências. A gente gente sabe de outras, mas a gente foca muito numa experiência de Paulo. Qual é? Aquela do... Qual é? Da estrada para Damasco. O que acontece o que ali? Ninguém sabe. O que acontece com Saulo indo para Damasco? Cai do cavalo eu gosto. Vou pegar nesse cai do cavalo. Porque nem tem cavalo na Bíblia, mas a gente põe o cavalo. Mas eu queria que alguém falasse, Larissa. Eu queria que alguém falasse. Porque não tem cavalo, gente. Mas tudo bem, pode imaginar um cavalo. Pode imaginar um cavalo, um camelo. Esses dias eu falei no PG, gente, deixa eu falar um negócio pra você. Não tem cavalo na estrada para Damasco. Pessoal, não tem cavalo. É um apego ao cavalo que a gente tem, né? Então tudo bem, eu não quero destruir sonhos. Podem ter o seu cavalo. A Bíblia não fala que tem nem que não tem. Então, finge que ele caiu do cavalo, tá bom? Deixa os detalhes para os historiadores, né, Laura? Não é que ele caiu. Pode, se quiser um cavalo, põe um cavalo na história. Saulo cai ali, cego, né? Porque quem aparece para ele? Jesus. Jesus aparece para ele e fala o quê? Saulo, Saulo, por que me persegues? Há uma experiência ali, sobrenatural, obviamente, de fala. Deus fala. O próprio Cristo aparece e fala, né? Aí, alguns anos mais tarde, uns 3 anos mais ou menos, a gente vem em Atos capítulo 22. Quando voltei a Jerusalém, a partir do versículo 17. Enquanto eu orava no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. E eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga para outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de Estevão, tua testemunha, eu estava lá dando minha aprovação e cuidando dos mantos dos que o matavam. Então o Senhor me disse: vá, eu enviarei para longe aos gentios. Percebe essa fala que interessante? Paulo está em crise ministerial. Ele foi para Jerusalém convertido, certo? Com a chama do primeiro amor acesa, e eu vou evangelizar todo mundo, porque agora eu vi a verdade, meus olhos estavam fechados, agora eu abri. Jerusalém agora vai ser palco do meu testemunho maravilhoso, e dá tudo errado. O povo começa a achar que esse Paulo aí, eu conheci esse Paulo, ele matou Estevão. Então esse cara é espião, vai dar ruim. E aí Paulo entra em crise. O que ele faz? Ele se retira. Vai orar no templo. E Deus fala para ele assim: olha, eu sei disso. Eu sei que você está aflito. Mas fique em paz, sai daí. Porque ainda não é a tua hora aí.
mas eu quero que você vá para outro lugar. Eu tenho outra missão para você. Você achava que era Jerusalém, mas não é Jerusalém. Eu te fiz para os gentios. Vem comigo. Deus fala, Deus sabe, Deus vê. Deus ouviu, Deus viu, Deus sabia e Deus falou. Depois, depois de 8 a 10 anos, lá em Atos capítulo 16, a gente vê o Espírito Santo dizendo o quê? Passa a Macedônia. O pessoal estava indo numa direção, mas segura a onda. Não, aqui não. Passa a Macedônia. Depois, lá em Atos capítulo 18, certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você. Ninguém lhe fará mal, ninguém o ferirá, porque tenho muita gente nessa cidade. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio ensinando-lhes a palavra de Deus. Mais crises, Paulo com relacionamento, precisava ouvir a voz de Deus. Deus falou: continua aí, fica firme, eu estou contigo, ninguém vai te fazer mal. Atos 27, já quase chegando no final do livro de Lucas, ele diz: ontem à noite apareceu-me um anjo do Senhor, do Deus a quem eu pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que navegavam com você. Todos que navegam com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme foi dito. No entanto, devemos ser arrastados para alguma ilha. Olha que interessante. Ele está dizendo assim: Deus falou que vai dar ruim. A gente vai pegar esse... Ele está assim com a galera, com o companheiro dele, Xandão, ele está assim, ó. Gente, vamos comigo. Vamos comigo nesse barco aqui. Aí, Deus falou que a gente vai nesse barco. E o que vai acontecer? Vai afundar. Mas não tenha medo, ninguém vai morrer, tá bom? E as galera olhando assim, tá. A gente provavelmente vai ser arrastado para alguma ilha. Paulo era uma companhia legal, né? Ser amigo de Paulo era firmeza, né? Imagina você sendo convidado, Marcelão. Imagina. Vamos, Marcelo. Vamos comigo? Deus mandou. Você fala: você está maluco? Deus falou que vai naufragar. Aí você olha para o barco, aquele barco assim, mequetrefe, sabe? Né? Levantar para pescar. Aí você conversa com o Cirilo. Né? E aí, dependendo do tamanho do peixe que o Cirilo tem pegado, vai afundar o barco, vai ajudar. E essa situação de Paulo era muito estranha. Que situação... E ele fala: gente, tranquilo, tá tudo bem, vai dar bom. Vem comigo. Sabe, Marcelo, quando você chegou aqui na igreja, o Wagner te chamou para ir no semear, você nem sabia o que era? O Wagner é meio Paulo, assim, entendeu? Deus fala com ele, mas provavelmente você vai ser arrastado para alguma ilha. Isso é muito precioso, porque a gente às vezes acha que por estar com Deus vai dar tudo certo. Mas não, Deus está dizendo: vai dar tudo errado. Mas vai. Por quê? Porque eu quero viver isso com vocês. Porque eu vou estar com vocês. Nesse caminho da tempestade, vocês vão ter sentimentos, vão ter vislumbres, vão ter experiências, que quando vocês entenderem que eu estou com vocês ali naquele tempo, vocês vão me conhecer. Vocês vão saber quem sou eu. Que Deus é esse que vocês servem? Um Deus que se faz presente no naufrágio. É muito bom a gente dar testemunho de vitórias. É muito legal, a gente vibra, né? A gente vibra com as nossas vitórias, é tão bom. Mas a gente precisa aprender a ouvir testemunho das derrotas. Porque o mais importante dos testemunhos não é o final, o desfecho. É o caminho com Deus. É o que vivemos com Deus nesse tempo. Foi bom sentir Deus nesse caminho. Nós perdemos no final. Mas durante todo o tempo, Ele estava comigo. Eu o conheci como nunca. A Bíblia é repleta de desfechos desastrosos, meus irmãos. De derrotas. A gente tem Jó com um desfecho horripilante, olhando para Deus e dizendo: Deus, agora eu entendi que o que mais me importa nesse caminho era te ver com meus próprios olhos.
Por que a gente se prende tanto só às vitórias? Por que a gente também tem que se prender também às derrotas? Por que nós não nos prendemos à presença do Deus vivo e verdadeiro com a gente em todo o processo? O que nós aprendemos com aquilo? O que nos foi ensinado pelas mãos do próprio Deus? O que nos foi entregue? O que está claro para nós, em todos os momentos de Paulo que a gente citou aqui, é que Deus sabe, Deus ouve e Deus fala, porque Deus vê. Deus sabe quem eu sou. Deus sabe o que há dentro de mim. Deus conhece meu passado, meu presente e o meu futuro. E Deus fala comigo. É a oração. A oração não é um método para conseguir o favor de Deus. Não é a alavanca que move o braço de Deus. A oração é uma relação com o próprio Deus. É conhecer a Deus. É permitir que Ele mostre para a gente o que é o melhor. Depois de frustrados, depois de temerosos. Às vezes, com as minhas filhas, elas querem fazer uma coisa e elas me pedem. Eu falo assim, faz desse jeito, filho. Ah, não, vou fazer de outro. Eu falei, tá bom. Aí ela faz, dá errado. Aí elas vêm chorando. Eu não preciso brigar com elas. Elas estão frustradas já. O que eu preciso? Eu preciso acolhê-las. Para ouvir elas falando, papai, eu acho que do seu jeito ia dar certo. Eu falei, pode ser, filho. Pode ser que sim. O que mais importa? Mais importa porque eu estou fazendo parte do processo de crescimento deles. Deus não está preocupado com os seus grandes méritos, porque Ele te ama, se você vai perder ou vai ganhar no final. Deus quer te conhecer. Mas Ele não quer te conhecer porque Ele é Deus, Ele quer te conhecer porque Ele vê um filho que quer ter esta relação com Ele, que faz questão de sentar no colo do Pai e conversar com Ele. Faz questão de de ganhar tempo com Ele, de ter tempo de qualidade. Conversava um pouco antes com o Rubinho ali atrás e ele falou uma coisa para mim que ele já fala sempre que eu encontro. Aproveita, Rodrigo, que passa rápido, que é uma coisa que eu sempre escuto, mas ele sempre tem essa mensagem que fala comigo. E é verdade. E Deus está meio com a gente assim, essa existência de vocês na Terra é tão efêmera, é passageira. Passar muito rápido. Eu quero que vocês me incluam nela, na tua história. Eu quero que vocês me conheçam, para vocês viverem uma existência mais bonita, mais preciosa. E essa é a preciosidade da essência da mensagem da oração. É que você pode estar no porão de um navio, no meio de uma tempestade, e clamar ao Senhor, que tudo sabe, que te conhece. Você pode fazer isso. Essa essência da oração, de que é um clamor que invade a gente quando a gente mais precisa. Isso quer dizer o quê? Vai dar tudo certo, meus irmãos, minhas irmãs? Não vai. Não vai dar tudo certo. Os biógrafos dizem que Paulo navegou 3 vezes. E naufragou quantas? Não era uma companhia muito boa para você entrar num barco. Você vai comprar uma passagem lá no navio, né? Aí daqui a pouco vem o Paulo. Você já fala, poderia trocar, pô, Paulo está aqui. Né? Não era um cara muito bom para você ter num barco. Onde estava Deus quando morreu o meu filho? Uma vez um pastor, professor meu no seminário, ele falou que ele foi fazer o velório de um filho que tinha morrido, e o pai estava lá e a mãe chorando. Na verdade era uma menina, ela tinha morrido de meningite. E ele falou que ele foi abraçar o pai. A menina tinha 8 anos. O pai abraçou ele chorando e falou, aonde está Deus?
aonde estava Deus quando eu perdi o meu filho? Aí ele falou que pensou e chorou com ele. Ele não tinha resposta. Passou-se uns anos, esse mesmo pai voltou para falar com o pastor e falou: pastor, eu quero falar um negócio com você. Aí ele fala: meu filho, o que houve? Hoje, depois de muitos anos, eu tive uma resposta daquela pergunta que eu fiz para você no dia do velório da minha filha. Ah, é? E aí ele ficou curioso, então me fala. E ele falou assim, que Deus estava no mesmo lugar do dia da morte do filho dele. Onde está Deus no dia da morte do meu filho? No mesmo lugar que ele estava no dia da morte do filho dele. Porque Deus está conosco nas mais lindas alegrias, mas é um Deus presente nas maiores dores da nossa vida. Um Deus que se propõe a passar e atravessar as tempestades e os naufrágios com a gente. Um Deus que sofre com a gente. Um Deus que sabe. Um Deus que ouve. Um Deus que sente. Um Deus que fala. Nosso Deus é esse Deus que está nos chamando para passar por essa tempestade que é a vida. Juntos conosco. Por isso os homens que andaram com Deus não temeram o mal. Não de imediato temeram, mas depois perceberam que o mal não fazia sentido, porque sabiam que Deus estava com eles. Mesmo quando nós duvidamos de Deus, Ele continua acreditando em nós, porque nós é que duvidamos, Deus não duvida. Os nossos problemas hoje não são a respeito de Deus, mas a respeito de nós mesmos. Eu tenho as minhas dúvidas e eu as projeto em Deus. Eu as coloco nesse Deus, porque a gente faz imagens de Deus a partir de nós. Mas quando conhecemos Deus em oração, nós percebemos que Deus é outro. E nesse outro, Ele visita nós e nos mostra que Ele está acima e é um Deus que está além do que podíamos pensar ou imaginar. E Ele nos consola, Ele nos acerta, Ele nos muda, Ele nos transforma. Por isso que a oração faz tão parte desse processo de maturidade. Porque quando conhecemos a Deus, conversamos com Ele e somos moldados, somos forjados pelo Pai que nos ama, que nos ensina. Diante das nossas frustrações, diante das nossas decisões erradas, diante das nossas escolhas ruins, diante das consequências. É Ele que fala, por exemplo, para a gente parar de terceirizar a culpa, da gente assumir responsabilidade sobre as nossas escolhas na terra. Dizer, porque Deus não quis isso. Não, eu nunca disse para você não quis. Deus está lá pronto a ouvir você. Deus está lá pronto a te dizer o caminho. Deus não fica manipulando a gente como um bom... eu não sei como é que chama, o cara da marionete que fica ali, ó, guiando. Ele é um Deus de amor, Ele ama seus filhos e ama a diversidade dos seus filhos, a multiplicidade deles, mas Ele ama muito mais quando esses filhos se voltam para Ele e falam assim, Pai, eu estou aqui em secreto, eu quero te ouvir, eu quero ter uma relação contigo, me ensina a orar. É como se Jesus tivesse dito para os discípulos, sabe essa pergunta que vocês me fizeram? Que baita oração! Pai, me ensina a orar. Que baita oração. Convido você a chegar hoje na sua casa e a fazer essa oração. Pai, me ensina a orar. Me ensina a orar. Para além dos nossos clichês das orações, porque Jesus fala isso antes. Vocês acham que orar é como esses fariseus que sobem aí nas esquinas da cidade, fazem a pose, tem palavras bonitas? Eu tinha vergonha de orar quando era mais novo. E uns irmãos lá na frente que oravam, ó Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E eu nem sabia quem eram esses antes. Um dia eu falei, deve ser algum parente dele. E aí tinha essa coisa da falar, aí falava bonito, né, Márcia? Aquelas falas bonitas. Você fala, se o pastor me chamar para orar lá na frente, eu vou falar o quê? E eu acho tão bonito hoje, quando eu vejo o pastor Ciro chegar para vocês e assim, ei gente, vocês estão bem? É tão bom isso. Então tira um peso. Né? Tira um peso da nossa formalidade religiosa.
Né? É bom ter alguém na equipe pastoral que nem o Cirilo, que dá uma quebrada na nossa formalidade às vezes, nossa religiosidade dá uma baixada. Obrigado, pastor Cirilo. Obrigado pela pedagogia da informalidade. Nós precisamos disso às vezes. A gente se carrega muito às vezes da formalidade e esquece que nós somos família. E que na mesa da família a gente é informal mesmo. Tudo bem, a gente tem instituição hoje que a gente acaba tendo as formalidades e a gente às vezes precisa dela, mas é essencial entender que a oração não é formal, a oração é a conversa de um filho com o pai. Como você gostaria, você que é pai e mãe, de conversar com o seu filho? Que ele chegasse, vosso pai reverendíssimo, permita-me a entrada do seu quarto, para poder pronunciar algumas palavras de dúvida e questionamento sobre a ordem de semana passada. Pai, não pronunciarei palavras blasfemas aqui à sua presença, porque pode tornar impuro este lugar na sua presença. Portanto, não falarei sobre o mal que fiz semana passada na escola com o meu colega ao lado. A gente quer ouvir isso do nosso filho? Ou a gente quer falar, pai, eu fiz besteira semana passada, pai. Pai, vacilei, me ajuda. Pai, não está certo. Estou fazendo algo errado, preciso de ajuda, pai. Pai, me socorre. Eu estou no porão de um navio, eu não sei como sair de lá. A escuridão da minha alma é muito profunda, pai, eu não sei como sair de lá. Mãe, eu preciso da sua ajuda. E você, filho? Como você quer falar com seu pai? Você quer ser obrigado a falar com ele dessa forma? Ou você quer saber que seu pai vai te ouvir do jeito que você é, da forma que você é, e que você não vai ser julgado por isso? E Jesus está ensinando isso para a gente. O filho pródigo chega na casa do pai e diz assim, pai, pequei contra ti e contra o céu. Não sou digno disso. O pai vira para ele, se levanta. Levanta daí. Eu te amo, moleque. Dá uns tapas na cara assim, ó. Te amo, você voltou para casa. Esse amor entranhável, de abraço, de afeto, é a oração no quarto secreto. É a oração raivosa. É a oração sem filtro. Uma vez eu ouvi uma história de um missionário relatando que estava lá no morro, no Rio de Janeiro, e ele tinha um ponto de pregação lá, numa aquelas igrejinhas e tal, e toda quarta-feira tinha culto de oração e tinha uma irmã fervorosa, manja, Cirilão, aquelas que vão orar pelo filho que é traficante. Todo dia estava, meu filho é traficante, matou 5, estava lá orando, pedindo que o filho se converta. E ela crendo nisso, falava para o pastor lá, não, o meu Deus é poderoso, vai transformar a vida do meu filho, um dia ele vai estar aqui rendido aos pés do Senhor. E ela ia toda quarta-feira pedir oração pelo filho. Um dia ela não foi na reunião de oração. Está o pastor fechando o cadeado da igreja, chega essa mulher, desesperada, transtornada, chorando, se joga em cima do pastor, pega ele no colarinho e fala, por quê? Por que esse Deus... E começou a xingar Deus. E xingar dos nomes mais horríveis que você pode imaginar. Pensa no pior palavrão. Ela xingava. Esse Deus, eu venho aqui orar sempre. Eu me entrego, eu acreditei. Esse Deus, por que você? E xingava. E isso o pastor desesperado. Meu Deus, ele está xingando. Vai mandar um raio, eu estou aqui junto com ela. E ela xingava. E ela falava com Deus e falava com ele. Um negócio assim que ele estava desesperado. Ele, calma, pelo amor de Deus, não fala isso que você está falando. Tá? E ele abraçou ela. E ela parou. E ela chorando. Ele sentia a respiração dela. Acalmando. Aí ela caiu de joelho junto com ele. E ela, Senhor, me perdoa. Mas eu perdi meu filho hoje. Recebe o meu coração. Ele sangra essa noite. E aí o pastor começou a chorar com ela. Abraçou ela. E ele virou para a gente e falou assim, eu nunca ouvi uma oração, do início ao fim, tão poderosa, tão bonita, tão cheia de verdade. A gente tem que sair das cápsulas que a gente criou, achando que
a gente pode esconder coisas de Deus, inclusive as palavras mais feias. A gente tem que falar igual Isaías. Eu que sou um homem de lábios impuros, Senhor. Eis-me aqui. A oração, o lugar secreto da oração, o lugar que Deus te vê, o lugar que Deus te conhece, o lugar que Deus sabe, o lugar que Deus ouve, o lugar que Deus fala. E é isso que Paulo faz. Porque quando começamos a duvidar, é hora de fechar a porta do quarto secreto e conversar com Deus. Paulo, quando está perdido em Jerusalém, o que ele faz? Vai para o templo orar. Quando não consegue viajar até os lugares que ele quer ir, ele vai ter uma conversa mais longa e ouve o homem dizer para onde Deus quer que ele vá. Quando Paulo está aflito na tempestade, no porão do navio, que está prestes a naufragar, é hora de ter uma conversa mais longa com Deus. Quando está em Corinto, com medo das pressões daqueles que se negam a receber o Evangelho, é hora de uma conversa mais séria no quarto secreto de Deus. É uma relação de pai e filho. É hora de ter uma conversa mais séria. As nossas crises, as nossas angústias, as nossas ansiedades, as nossas precariedades, as nossas vulnerabilidades, elas são vistas nesse lugar. E quando a gente aprende a ir para esse quarto, a gente ganha maturidade para poder falar em comunidade, confessar. Porque a minha relação com Deus, a minha integridade com Deus, o que é integridade com Deus? A minha inteireza, a minha capacidade de ser inteiro na presença de Deus como eu sou, faz com que eu cresça em comunidade e seja bênção no caminho do Senhor. Porque eu começo a mostrar para os outros, dar testemunho, que mais do que adorar a Deus, eu conheço o Deus que eu adoro, e não só isso, eu sei que Ele está comigo o tempo todo. Como eu comecei falando sobre um pouco do meu passado na fé, eu quero terminar dizendo alguns versos também de um hino que eu gostava muito quando eu era pequeno. Um hino dizia assim, Márcia: ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. A oração é o jeito que Deus escolheu de ter uma relação comigo e com você. Não tem nada mais belo e mais bonito do que uma conversa entre um pai e um filho. Uma conversa sincera e verdadeira. Esse tipo de relação que Deus busca, em espírito e em verdade. É isso que Jesus falou, não é? Em espírito e em verdade. Uma vez eu ouvi um pastor contar uma história que ele dizia que chegava em casa, precisava lavar o carro, e aí vinha o filho dele correndo: lavar o carro, papai, eu quero lavar o carro com você, eu quero lavar o carro com você. E aí ele olhava assim para a mãe, né? Falei assim: lavar o carro, eu vou demorar para lavar o carro. Aí, tá bom, vamos lavar o carro. Aí ele chegava, lavava o carro com o filho, e era uma zona, uma bagunça, espuma para um lado, espuma para o outro, um negócio que duraria 30 minutos. Era 1h30, 2 horas. E nem ficava tão bom o carro. Era um negócio assim, meia boca. Aí no final eu chegava correndo: papai, acabou? Acabou. Aí ele vinha correndo no meio da sala, entrava na sala: mamãe, lavei o carro do papai. Aí a mamãe olhava para o papai: é, papai? Aí ele: é. E ele ficava todo feliz. E aí esse meu amigo falou assim para mim: a relação que Deus quer com a gente é mais ou menos essa. Deus está no mundo em missão. Se Deus quisesse resolver a parada, fala a verdade, Ele precisa da gente, gente. É assim, ó, naipe Thanos. Resolveu. Acabou. Por que Ele chama eu e você? Por que Ele quer se relacionar com um bando de miserável que é a gente? Faz tudo errado. Estamos aí há 2000 anos tentando acabar com a igreja. Só não acaba porque Jesus é o cabeça e salva a gente, misericórdia e graça, ainda bem. Por quê, gente? Porque no processo de lavar o carro, no processo da missão de Deus, Deus olha nos nossos olhos. Deus brinca com a gente, joga água um no outro, a gente se conhece, a gente dá risada junto, a gente se aproxima, a gente ganha intimidade. A gente vê Deus fazendo. Ele pode ensinar para a gente que parte do carro é aquela. E no final, a gente ainda sai correndo para dizer para os outros: eu que fiz. E Deus olha para a gente: tá bom. Mas importa para Deus não é
como o carro ficou bem bonitinho lavado. Mas o tempo que a gente gastou no caminho, na presença dele, se relacionando com ele, é essencial. É essencial. Orar a Deus nunca fez tanto sentido para mim e para a minha vida, quando eu olho para a minha relação com meus filhos. Eu demorei para entender. Mas eu espero que a gente entenda, sem precisar ter essa proximidade, de que o Deus Criador do universo está a uma oração para ser conhecido por nós e transformar poderosamente as nossas vidas através da relação. Através da relação. Eu vos conheço, porque eu sei que nesse quarto Deus vê, Deus sabe, Deus ouve, Deus fala, Deus sente, Deus é. Amém.